Olá, touro. Bem-vindo à floresta. Se você tem touro no seu mapa astral, em algum ponto importante desse mapa, Sol, Ascendente, Lua, Vênus, Marte, meio do céu, quem quiser, fundo do céu, descendente também, os pontos chaves do mapa astral de cada pessoinha. É para você que eu faço essa leitura nesse momento, para o mês de março de 2023. Essa é uma leitura geral até o final do mês. Só que eu vou continuar com essa leitura na versão estendida, ou seja, vou clarificar ainda esse jogo, vou pegar mais conselhos e orientações. Se no final desse vídeo aqui você sentir que precisa ou gostaria de mais informações sobre essa jogada, para pegar um pouquinho mais de luz na sua estrada, vem na descrição do vídeo que eu informo como faz para adquirir a leitura estendida. Outra coisa importante é o seguinte: como são leituras gerais, é muito importante que você assista os outros signos do seu mapa. Sol e ascendente são igualmente importantes e vão falar sobre os temas mais importantes do seu mês. Uau. Lua e Vênus vão falar sobre sua vida afetiva e seus sentimentos e relacionamentos. Marte, meio do céu, vai falar sobre carreira. Última informação é que, se você gostar dessa linguagem, se você achar que essa mensagem merece ser divulgada para além mar, curta esse vídeo, meu bem, compartilhe esse vídeo com quem você ama, inscreva-se na floresta, se você ainda não se inscreveu, e quando se inscrever, clica no sininho das notificações para você receber as mensagens assim que eu publicá-las, assim que saírem do forno quentinhas. Fique agora com sua leitura. Ok, base da questão Rainha de Espadas. Tem uma energiazinha aqui de ar, pode representar uma pessoa que você está em conexão ou um aspecto da tua própria personalidade. Inclusive, se você tiver ar no mapa, Gêmeos, Libra, Aquário, isso está um pouco mais evidente ainda. Essa energia ela está vindo aqui muito forte. Também está pairando sobre seu jogo Cavaleiro de Espadas. E aí que eu me pergunto se é você que está incorporando essa energia ou se você tem conexão com alguém com essa energia, com essas características arquetípicas ou com esses signos no mapa. Lembrando, gente, que essa é uma tiragem coletiva, então você vai aplicar para sua vida a mensagem que sai aqui na área correspondente da sua vida. Você vai sentir com o seu coraçãozinho do que eu estou falando. Se eu estou falando da sua vida afetiva ou da sua vida profissional. Eu posso sugerir se é profissional, se é afetiva, dependendo do que eu vou sentindo aqui, mas é uma leitura coletiva, então você vai usar seu discernimento, combinado? O que eu vejo aqui é o seguinte, touro. Um movimento de reforma muito grande acontecendo para todos os signos mesmo. Eu acho que a entrada de Plutão em Aquário esse mês está fazendo uma revolução geral, generalizada, inclusive Rainha de Espadas, Cavaleiro de Espadas podem representar uma figura aquariana ou uma energia aquariana na sua vida também. E existe uma transformação para acontecer aqui. Para algumas pessoas existe até um movimento de necessidade de viajar ou de mudar. Mas não é para todo mundo e não é só isso que eu tô vendo aqui, certo? É uma energia que eu realmente sinto pairando no seu contexto de jogo, que provavelmente pode acontecer em meados de março, que vai te incitar a um movimento. Mas antes de falar disso, com calma, vamos dessa vitória, dessa conquista que está pairando aqui no seu inconsciente. Uma energia de leão, 6 de paus. Você pode ter leão ou estar em conexão com alguém de leão. Tem um cavaleiro de paus também rondando tua vida aqui. Pode estar falando simplesmente de você tendo conquistado alguma coisa importante recentemente, ou estar com a mente, até que inconscientemente, voltada para isso. Se você ainda não teve essa conquista, é provável que você tenha nesse próprio mês de março. Que conquista é essa? Como eu disse, você vai aplicar. Será que é uma conquista afetiva? Será que é uma conquista profissional? Ambas as possibilidades estão veementes aqui, então você vai entender. É capaz de já ter acontecido para muitos de vocês porque é uma energia da base, então pode ter acontecido em fevereiro, em janeiro, ou até mesmo antes disso, porque o Ás de Paus está aqui no passado representando uma chama de algo que inicia. Essa coisa que inicia, repito, pode ter sido um projeto de trabalho, pode ter sido um relacionamento ou desejo de se relacionar com alguém especificamente aqui. Por que eu tô mostrando toda hora esse 2 de copas pra você? Porque você é o 2 de copas esse mês. E eu gostei muito de ver essa energia em você. Primeiro porque você tá vibrando nas águas, que é o teu oposto complementar. Então você tá acessando uma natureza das águas, das emoções. E inclusive, não está só.
Tem algum sentido de parceria, de comunidade ou de troca muito íntima aqui com alguém que você está estabelecendo no mês de março, que vai te ajudar muito nesse processo de mudança e de revolução que eu tô vendo aqui. Voltando. As de paus no passado, nascimento de uma ideia, de um projeto, de um trabalho, de um projeto profissional, ou de um relacionamento, ou de um desejo. Às vezes esse desejo não está relacionado diretamente a alguém especificamente. Às vezes é o desejo de conquistar uma posição profissional, uma estabilidade material, que eu acho que é uma preocupação para algumas pessoas que estão aí, inclusive. A gente vai falar disso já já. O desejo, às vezes, também de simplesmente viver coisas, viver. Como se uma chama tivesse acendido em você aqui nesse passado e você sabe identificar melhor do que eu que momento foi esse. Isso te conduziu ao 6 de paus, que é o desejo da vitória ou efetivamente a própria vitória, a própria conquista. Se ainda não chegou essa conquista, repito, ela pode chegar aqui em março. Só que ela vai tomar, se for chegar em março ainda, ela vai provocar, de certa forma, revoluções na tua vida, certo? O tema do mês de março para você é o 8 de ouros, então me parece que você está se debruçando sobre alguma coisa para lapidar essa coisa. Pode ser um projeto, pode ser um trabalho, uma carreira, vocês estão com muito foco nisso. Mas pode ser um relacionamento também com essa rainha de espadas, ou com esse cavaleiro de espadas, ou com esse cavaleiro de paus que estão aqui rodeando você. Então vamos lá, que energias são essas que te rodeiam, né? Porque você realmente vai estar com muita ocupação aqui. Você vai estar ocupado em março totalmente, se debruçando para tentar aprimorar isso que você considera que vai te levar a um sentido de estrutura, isso que você considera que vai te trazer abundância. Ao menos você está estudando ou se aperfeiçoando para conquistar alguma coisa. Conquistar não, para você desenvolver. Porque eu acho que a conquista ela já existe aqui, entende? Cavaleiro de Paus te ronda, e ele pode falar sobre possíveis viagens esse mês ou a necessidade de viajar por algum motivo. Para algumas pessoas por conta de trabalho, para outras pessoas por conta de família, talvez também. Questões familiares para serem resolvidas aqui. Por que eu falei da viagem? Porque o seu desafio é o carro, outra carta de movimento. Essas duas cartas juntas me trazem muito essa fragrância do movimento, da viagem física. Mas a gente pode estar falando também de novas aventuras, não precisa ser apenas a viagem. O Cavaleiro de Paus pode representar alguém com leão no mapa, Áries ou Sagitário, que está rondando você, que tem uma certa conexão com você aqui, que vai influenciar também a sua dinâmica de vida esse mês. Pode não ter esses signos no mapa, pode ser simplesmente alguém que tem um sentido de aventura muito grande, uma pessoa que é meio viajada, ou que é meio aventureira, meio carismática. A gente pode estar falando também, claro, de alguém que no contexto afetivo pode ser um pouco instável, porque o Cavaleiro de Paus muitas vezes é meio fogo de palha mesmo. Alguém que tá aqui num dia e, opa, cadê Cavaleiro de Paus? Apareceu de novo, cadê? Ele tá vindo de novo, cadê? É assim que é um pouco essa pessoa. Se for uma pessoa, se for uma circunstância, essa circunstância ela traz novidade pra você, ela traz movimento. Mas ela também, não sei se é essa coisa, na estendida a gente vai investigar mais profundamente, é para isso que serve a estendida, inclusive. Se é justamente isso que traz esse movimento revolucionário para você ou não. Pode ser que isso seja uma outra parcela importante do seu mês. Mas entre agora e o final de março vem a Torre. E as pessoas temem muito a carta da Torre. Carta de Escorpião, seu oposto complementar. Carta que me rege, eu sou escorpiana. Ao menos na astrologia tropical tem um monte de coisa em Escorpião. Então, eu aprendi a gostar da Torre, não só porque eu sou de Escorpião, mas porque eu vi os efeitos dela na minha vida. Quando a Torre vem, às vezes ela abala a gente, às vezes ela desconcerta a gente, às vezes ela puxa um certo tapete na nossa vida. E a primeira percepção que a gente tem é, não esperava por isso. E nem sempre é ruim, né? Nem sempre é uma coisa negativa, é uma surpresa. Mas, às vezes, é algo que desconstrói um certo sentido do que a gente considerava estruturado, sólido, estável, muito concreto, muito ali pra gente. Só que, na verdade, só cai essa torre, só desaba com esse raio, porque já não era estável. E ao contrário de ser estável, era uma situação que talvez, perceba, você pode ter se aprisionado a isso, a essa ideia. Às vezes é uma ideia que a gente se aprisiona. Uma ideia de relacionamento, um ideal de parceria, de trabalho, da posição de trabalho, da própria carreira. Tudo que está sendo desconstruído em meados de março para você vai te levar para uma evolução muito grande, Touro. Mas eu acho que vai requerer, realmente vai te exigir um sentido de aventura. Vai te exigir um sentido de entender que as coisas são um pouco mais passageiras do que a gente imagina. E que essas coisas que às vezes a gente se apega como tais estruturas são prisões também.
Perceba, não tem porta nessa torre. As janelas estão altas demais. E aí vem o universo e faz: ei, liberta touro! Eu queria fazer um mantra com você agora, inclusive. Vamos aproveitar para fazer esse mantra. Eu quero que você observe essa carta. Respire fundo. Escreva aqui nos comentários que escreveu uma excelente forma de manifestação na matéria. E fale em voz alta também. Eu sou a liberdade. Eu sou a liberdade. Eu sou a liberdade. Se você está se sentindo vulnerável financeiramente, ou alguma coisa no sentido de estrutura da sua vida, algo relacionado à família, a casamento, perceba também que você pode fazer o seguinte mantra: eu sou a abundância, para quem tiver com um sentido de vulnerabilidade material. Esse mantra ajuda muito, gente, já aconteceu comigo também. Eu sou a abundância. O universo, touro, é abundante. Não existe falta no universo, nada falta no universo. Mas é claro, nosso modelo de existência dos seres humanos provoca falta, né? Então, mas se você se conecta ao sentido de abundância do universo, já te ajuda a entender e abrir a sua visão de mundo e entender que existem outras formas, talvez, de ganhar dinheiro, existem outras formas de construir sua estabilidade, outras formas de construir seu sentido de segurança. E muitas vezes essas revoluções que acontecem justamente para guiar a gente para o caminho certo. Mas é claro, às vezes é um choque. No caso, eu até clarifiquei algumas cartas aqui porque eu fiquei curiosa. Eu deixo sempre pré-estendida para clarificar, mas eu clarifiquei duas cartinhas, tanto a torre quanto a carta do final do mês. Por quê? Porque essa torre vem e te gera um pouco de ansiedade no final do mês. 9 de espadas, isso aqui é excesso de mente, excesso de pensamento. Não sei se mexe com alguma coisa que você não esperava. De fato, gente, rainha de espadas e 7 de espadas e justiça olhando pra gente. A gente pode estar falando de certos conflitos com questões de burocracias, documentos, legalidades, questões de justiça humana. Ou a gente pode estar falando de questões éticas também, de integridade também. Eu não estou falando que é sua responsabilidade. Eu posso te dizer que às vezes é você esperando uma coisa de um comportamento de uma determinada pessoa e a pessoa te prova que ela, na verdade, não tem como te dar aquele comportamento que você esperava. Ou seja, a gente se sente meio traído, a gente sente que a pessoa puxou nossa perna. Em alguns casos, de fato, existem pessoas que agem com falta de integridade no mundo, né? Então a gente tem que entender isso também. Ao mesmo tempo, a gente tem sempre que agradecer. Primeiro porque a balança da justiça equilibra nesses momentos. A gente tendo a verdade, gente, eu amo a verdade, né? Quem acompanha a Floresta já deve saber que verdade é um dos meus lemas, assim. Eu sou um pouco essa rainha de espadas mesmo. Porque eu tenho um aquário no mapa também. Aqui é uma cartinha de Libra, inclusive. E a gente está falando muito disso, dessa integridade, desse sentido de honestidade. Então, seria um conselho para você também. Não veio como conselho, mas desde já te digo. Se você está se decepcionando com alguém em março por conta de uma coisa que quebra suas expectativas e você sente uma pontada no seu coração, alguma coisa que acontece que te provoca um certo sofrimento aqui, entenda que isso está te ajudando a seguir, a ir, a evoluir, a sair talvez de uma certa estagnação, sair de certa forma de uma certa prisão mesmo, autoimposta. Na maior parte das vezes é autoimposta. O carro como seu desafio fala de movimento. Fala de sair de uma indecisão, se você sente a indecisão, mas eu acho que com esse cavaleiro de espadas aqui não existe indecisão em touro. Touro tá com a mente muito focada, muito assertiva, muito querendo conquistar, querendo fazer, querendo dar certo, querendo promover sua estabilidade. Mas o que quer que aconteça aqui talvez requeira de você realmente um certo movimento. E esse movimento, como eu disse, não precisa ser apenas uma viagem física, às vezes é ir atrás daquilo que você sente que é o seu lugar. Ir atrás daquilo que você deseja, certo? O carro fala sobre você também unir sua natureza de luz e de sombra internas, porque é isso que conduz essa carruagem. Isso é papo para vídeos e palestras e podcasts, e eu não posso me alongar muito na sua leitura. Mas, enfim, essa união do seu lado luz e do seu lado sombra, integrar um pouco o seu lado sombra, isso aqui é o começo dessa integração, né? Porque depois ainda vem outros processos. Vai te ajudar muito a seguir, certo? Essa parada que acontece com a torre e o 3 de espadas, que realmente parece que mexe com o seu emocional ou seu psicológico, que, repito, é para que você evolua.
E às vezes me veio essa intuição, posso estar errada, tá? É uma leitura geral e eu fico jogando minha intuição, mesmo nas leituras presenciais. Quem já veio na minha mesa presencialmente já sabe. Presencialmente, no caso, é online, né, gente? Eu só faço leitura online mesmo. O que acontece? Eu sinto que essa torre também vai te aproximar de pessoas, ou ao menos uma pessoa. É como se você tivesse, para algumas pessoas até isso mesmo, eu tô com um foco muito grande no trabalho, na minha carreira, nananã, e aí vem alguma coisa que te faz ir em direção a uma conexão, uma pessoa. Essa é uma carta, às vezes, realmente de amor romântico, de sintonia, de atração, sim. Mas muitas vezes é uma questão de... Eu vou ali com aquela pessoa que eu confio, sabe? Conversar com ela. Eu vou me abrir, eu vou abrir minhas emoções. Então eu sinto que, de fato, isso também vai te aproximar de uma conexão que é importante pra você, sabe? No final do mês, repito, 9 de espadas, ansiedade, muitos pensamentos, então preste atenção, a gente pode virar essa chavinha desde já. Por quê? Excesso de mental, a gente tá com excesso de mental aqui, então desde já o conselho da mãe natureza, da bruxa da floresta é o seguinte: conecte-se com a terra, que esse é o seu conselho, o tarot tá dizendo isso. 10 de ouros é o seu conselho. Seu elemento é a terra. Eu tenho sentido, tem muita gente vindo aqui na mesa também com processo de ansiedade e tudo mais, eu não sou terapeuta, mas algo que eu sugiro coisas que já me ajudaram muito a atravessar momentos de crise, que é justamente isso. Coisas básicas e bobas às vezes nos ajudam muito. Eu vou cuidar das minhas plantas, eu vou comprar uma muda, eu vou comprar adubo, eu vou adubar minha plantinha e eu vou cuidar dela, porque esse contato com a terra é terapêutico também. Descarrega minha eletricidade, não substitui terapia. Até porque, sinceramente, é recomendável terapia para cartas assim. 3 de espadas é abrir as feridas, certo? É você acessando certas feridas aqui ou decepções. E, outra coisa que eu me lembrei é que o 3 de espadas muitas vezes fala sobre decepção mesmo, uma coisa que a gente esperava, uma expectativa. É o naipe da mente. Tem um coração nessa imagem porque afeta nossas emoções, como todo pensamento afeta nossas emoções, né? Se você passa uma noite sem dormir, você está acordando no outro dia com as emoções, o teu estado emocional está bem alterado. Nossos pensamentos afetam o que a gente sente. E, consequentemente, como a gente age também. Então, para descarregar um pouco essa eletricidade. Inclusive, por que perguntei, né? Clarifiquei essa carta. Porque essa ansiedade, Rei de Ouros, é uma carta que te representa. Claro, pode estar falando de outra pessoa que também tem esse arquétipo da terra na sua vida. Alguém da sua família, alguém com touro, virgem, capricórnio, uma figura que é sua parceria, ou que foi sua parceria por muito tempo, pode ser. Mas, para todos os efeitos, é muito sobre estrutura, estabilidade, a sua sensação de abundância, ou a sua confiança em você, de certa forma. É como se você mesmo se colocasse aqui à prova, sabe? Como se você mesmo estivesse se gerando esse processo. Então, aqui é que tá seu conselho do mês, 10 de ouros. Vamos focar no que a gente pode construir como legado. Vamos concluir essa obra que você está fazendo. Vamos desenvolver até o fim e publicá-la. Vamos lançar esse projeto no mundo. Vamos fazer acontecer essa estrutura. Para algumas pessoas, vamos olhar para sua família, sim. Vamos cuidar dessa relação que é concreta, que é estável. Não sei. 10 de ouros muitas vezes é uma carta de casamento, mas às vezes é uma carta de compromisso sério. Às vezes é uma carta de família, pai, mãe, avô. Então, se você precisar dedicar um pouco da sua atenção à sua família, pode ser interessante em março também. Mas em todos os sentidos, touro, é quase como se o tarot estivesse falando assim: continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Ou melhor dizendo, continue a navegar, sabe? Porque a tempestade vem, mas não necessariamente afunda seu barco. Você só vai precisar se organizar melhor e reorientar-se, talvez. Esperar também, às vezes, a tempestade baixar um pouquinho, né? Pra você não navegar na tormenta. Nem sempre a gente precisa navegar na tormenta, às vezes a gente precisa. E aí a gente usa nossos recursos. E aí a gente pega toda a tripulação. E aí a gente pede ajuda também, né? Pra conseguir dar conta, porque num barco sozinho você não consegue. Então, é isso. Vamos começar com sua leitura estendida, que eu vou clarificar esse Ás de Paus, vou clarificar todas essas cartas que eu não clarifiquei ainda. A gente vai ter um pouco mais de alimento nessa investigação aqui que a gente está fazendo. Se você sentiu que eu falei com você e quer mais dessa leitura, mais 10 minutinhos, que é mais ou menos quanto dura, vem aqui na descrição do vídeo, adquire a leitura estendida. É um investimento simbólico que vai te fazer feliz, me fazer feliz. E a gente vai vibrar na abundância juntos.
No mais, feliz março, muito amor e muita luz pra você. Você esperava que tivesse outro resultado, essa situação, mas ao mesmo tempo é muito bom que essa coisa termine, porque realmente vai te fazer ir em direção a algo mais valoroso, e de fato vai. No final do mês você vai estar arrumando para talvez uma conexão, talvez uma parceria muito importante, ou talvez até mesmo um momento chave na sua vida onde você vai escolher, vai poder escolher um caminho. Sim, existem muitas cartas de vitória no seu jogo, muitas mesmo. Então eu a considero de fato que a coroação desse ciclo que finda na sua vida é uma vitória para você. Tenha a forma que tiver, aparentemente. É o sol que volta a brilhar novamente.